E aí, caro leitor, cara leitora, tudo bem com você? Eu sou o Carlos e esse é o Cadu Literário e hoje eu tô trazendo um vídeo num formato diferente porque eu vou fazer uma espécie de react à lista com os 10 livros mais emprestados no Mac Livros. Tem uma coisa que eu vou contar pra você, tem alguns livros nessa lista que me impressionaram bastante porque eu sinceramente não esperava que fosse encontrar eles, mas antes de falar sobre a lista, eu preciso contar para você que não sabe do que se trata o Mac Livros, que é um aplicativo que foi lançado em abril desse ano e que já acumulou números impressionantes. O Mac Livro ele é uma plataforma onde você pode ler livros de graça, e lá você faz um cadastro utilizando a sua conta Gov, e você tem acesso a um acervo de mais de 26 mil livros, e muitos desses livros eles estão em domínio público. E falando sobre a forma de como você tem acesso aos livros, funciona o seguinte: você pode emprestar esse livro por 14 dias, e depois dos 14 dias, se esse livro não estiver mais disponível, aí você tem que esperar na fila, a não ser que esse livro seja de domínio público. Então, nesse caso, o uso é ilimitado. E, claro, todos os livros você tem acesso de graça. Bem, então agora que você já sabe como é que funciona o Mac Livros, bora para a lista? Bem, então a gente vai fazer da seguinte forma: eu já estou com minha lista aqui no computador, tá aqui na tela, e na medida que eu for falando sobre cada um dos livros, eu vou colocando o nome dele aqui na tela para poder você conferir, beleza? E aí eu vou fazendo os comentários, vou fazendo minhas reações para poder você conferir também, beleza? Então eu já estou aqui com o primeiro livro da lista. Em primeiro lugar, a gente tem Torto Arado, que é de Itamar Vieira Júnior, com 3.704 empréstimos. Eu pretendo ler Torto Arado até para poder trazer aqui para o canal. Eu pretendo falar sobre esse livro aqui, porque eu fiquei bastante curioso com a sinopse, que não revela muita coisa, mas ao mesmo tempo já faz aquele convite para você conhecer a história das duas irmãs lá. E claro, pelo fato de ter alguns elementos fantásticos ali, que eu também acabei ficando interessado, porque o gênero de fantasia é um dos meus favoritos. Além disso, esse livro ele faz parte de uma trilogia. Eu não cheguei a ver os outros, mas se eu gostar desse, então com certeza eu lerei os outros também, tá? E o segundo da lista é Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski, com 3.376 empréstimos. Então, o primeiro clássico da lista e já tá ali na segunda posição, e isso é muito legal, cara, porque a gente vê que são atemporais, independente de quanto tempo passe, eles vão sempre estar lá muito bem falados, recomendados, vão ser livros que vão ser indicados aí para aqueles leitores que têm interesse numa leitura mais profunda. E sobre esse livro, o que eu tenho a falar é o seguinte: eu nunca li, tá? Mas eu pretendo começar a ler Dostoiévski esse ano. O primeiro livro que eu pretendo ler de Dostoiévski ainda esse ano é Crime e Castigo, que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse livro foi lá em 2014, quando eu trabalhava numa biblioteca, e uma aluna de lá simplesmente ela disse: Crime e Castigo foi o melhor livro que eu já li na minha vida. E isso ficou na minha cabeça até hoje. Então eu vou aproveitar a oportunidade e esse ano, com certeza, eu vou ler Crime e Castigo. Então, se eu gostar da leitura, eu pretendo continuar lendo Dostoiévski, e justamente Noites Brancas, que é esse que está em segundo lugar na lista, é que eu pretendo ler em seguida, né? Vai ser a minha segunda leitura de Dostoiévski e eu espero que eu goste de ambos. Agora eu vou falar sobre o terceiro lugar, e é um dos livros que me impressionou pelo fato de estar fazendo parte nessa lista, que é o livro A Vegetariana, de Han Kang. Gente, desculpe se eu estou falando o nome errado, tá? Mas voltando aqui, então esse livro ele está em terceiro lugar com 2.385 empréstimos, e eu nunca tinha ouvido falar desse livro, cara. Na verdade, eu só vi alguém postar sobre ele uma vez lá na rede social vizinha, aquela rede de vídeos curtos, mas eu não sei do que se trata, certo? A capa, ela é bem intrigante, e eu confesso que eu fiquei curioso. Até quando eu cheguei no aplicativo do Mac Livros, eu vi que tem números absurdos a respeito desse livro, então eu pretendo ler, só que lá tá bem disputado. E claro, eu não vou comprar agora porque eu estabeleci para mim que eu preciso primeiro dar conta de alguns livros que estão na lista ali de leitura para depois comprar outros. Então, provavelmente esse aqui eu vou acabar lendo no Mac Livros mesmo, quando tiver um tempinho, um espaço sobrando, que eu já tenho também uma lista de livros que eu tenho que ler ainda esse ano. Eu até falei sobre isso aqui no canal, mas eu confesso que fiquei curioso, e ainda mais agora por ele estar fazendo parte aí do terceiro lugar nessa lista. Então deve ser uma leitura muito boa, é o mínimo que se espera, né? E o quarto da lista que a gente tem aqui, adivinha quem é? A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, cara. Esse eu tenho, olha...
Pra mim foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Esse livro é simplesmente incrível, cara. Socorro Racioli, ela escreve muito bem. Eu gosto muito da escrita dela, dos diálogos dela. Então, nada mais justo de esse livro estar fazendo parte dessa lista. E é um livro que eu já falei aqui no canal também. Então, esse é o quarto lugar. Cabeça do Santo está com 1.852 empréstimos. E o próximo da lista, quinto lugar com 1.588 empréstimos, é esse cara aqui, ó, Crime e Castigo. Então, olha Dostoiévski na lista de novo, cara. Esse autor é um monstro, velho. Eu tô muito curioso para saber como é a escrita dele, mas eu tenho outras obrigações literárias, então ele vai ter que esperar um pouquinho. Mas, como eu já comentei mais cedo, esse é o primeiro livro que eu pretendo ler de Dostoiévski, tanto que eu já comprei, já deixei ele guardadinho aqui na minha estante, só tá esperando um momento, e eu espero que eu goste muito, tá? Então, Justo é um dos maiores escritores e um dos grandes aí representantes da literatura russa, né? Então, eu espero que eu goste muito, porque se eu gostar, obviamente, eu vou trazer conteúdo sobre esse livro aqui no canal, porque um dos conteúdos que eu trago aqui no canal é justamente sobre livros clássicos. Agora, bora para a sexta posição. Olha só quem tá de novo, cara. Dostoiévski dominando aqui, fera demais. Dostoiévski é incrível, velho. E olha que eu nem comecei a ler o cara ainda, mas só por esses feedbacks a gente já sabe que a gente não tá falando de um autor qualquer, né? É um dos grandes. E além disso, o livro que está em sexto lugar é Noites Brancas de novo, só que é a tradução alternativa. Eu não cheguei a ver essa versão desse livro no Mac Livros, mas o que me levou a crer de ele estar nessa lista é pelo seguinte, talvez pelo fato de Dostoiévski não ser uma leitura fácil, né? Então, essa versão alternativa, eu acredito que seja uma que facilite a leitura, principalmente para quem está começando a ler esse autor, que não se trata de uma leitura fácil, é uma leitura bastante profunda. E lembrando, nunca li Dostoiévski, essas informações que eu estou falando aqui é com base em textos que eu pesquisei na internet, sinopses de livros, comentários de outros criadores de conteúdo que também falam de livros. Então, essas são as impressões que eu tenho desse autor antes de ler o meu primeiro livro dele. Antes de continuar, só para voltar aqui rapidinho, Noites Brancas em sexto lugar, eu não falei a quantidade de empréstimos, são 1.040 empréstimos, beleza? A versão alternativa. Agora, para continuar, Oração para Desaparecer, de Socorro Racioli, com 976 empréstimos. Nada mais justo ter um outro livro de Socorro Racioli aqui nessa lista, visto que A Cabeça do Santo é um livro tão bom e teve um feedback tão positivo e a mulher, ela escreve muito bem, cara. Como eu já comentei, eu não li esse livro, certo? A Oração para Desaparecer. Obviamente, eu pretendo ler, certo? Não sei quando, porque tem outros na fila. Mas eu gostei tanto da escrita da autora que eu pretendo ler outros livros dela, não só Oração para Desaparecer. Então, Justo, mais um livro da Socorro Racioli na lista. E agora deixa eu passar aqui para oitavo lugar. Olha, gente, esse aqui é um outro que me impressionou também por estar fazendo parte dessa lista, que não é um livro, na verdade, é um gibi, que é Chico Bento, Natureza e os Biomas Brasileiros, de Maurício de Souza, 969 empréstimos. E, caramba, tem até uma quantidade maior de empréstimos do que o próximo da lista, né? Isso também me impressionou muito, mas o importante é saber que a galera tá gostando de ler, e não só um gênero específico, mas uma diversidade muito bacana. Deu até uma nostalgia agora, porque eu li muito Turma da Mônica quando eu era moleque, cara. Maurício de Souza é um ícone na nossa literatura e merece ser sempre relembrado pelo trabalho que ele fez, cara. Agora, voltando aqui, então a gente segue para o próximo item da lista ali, nona posição, Capitães da Areia, de Jorge Amado, 763 empréstimos. Caramba, velho. Capitães da Areia, de Jorge Amado, que, por sinal, eu li ano passado e gostei muito dessa leitura, e para mim é uma leitura obrigatória para quem quer conhecer livros nacionais, para quem quer conhecer autores nacionais, tá? Porque Capitães da Areia, de Jorge Amado, é um livro que dá aula de como criar personagens inesquecíveis. Jorge Amado era um cara visionário que estava à frente do tempo dele. Essa história é simplesmente incrível, e desde já eu recomendo para você que ainda não leu Jorge Amado e quer começar a conhecer os livros do autor, tá aqui uma das recomendações: Capitães da Areia. Décima posição, Harry Potter e a Pedra Filosofal. O maior representante de fantasia de todos aí da lista, e eu também tenho essa edição linda aqui com capa dura, e eu até falei recentemente sobre esse livro aqui no canal. Harry Potter, cara,
independente de quanto tempo se passe, é aquele tipo de livro que sempre vai ser lembrado não só pelo gênero que ele representa, mas pela história em si, porque para mim Harry Potter vai além de simplesmente uma história de bruxos, magos. Na verdade, Harry Potter, ele também faz um convite a gente relembrar um tempo marcante, um tempo importantíssimo das nossas vidas, que é justamente os tempos da escola, né? Principalmente nos primeiros livros, pegando como exemplo Pedra Filosofal, que é justamente o que está aqui na lista com 699 empréstimos. Então, tem todo aquele convite para você relembrar os tempos da escola, as primeiras amizades, as inimizades também, quem nunca, né? E a apresentação da escola, dos professores, aquele mundo todo de Hogwarts. Então, é tudo muito novo, é tudo muito incrível, cara. E o fato também de serem crianças, então, é um mundo que elas vão querer explorar ao máximo, porque a gente sabe que criança tem essa curiosidade, essa vontade de conhecer, de explorar o mundo. E aquele mundo de Hogwarts é um mundo totalmente novo, que é o que acontece com a gente quando a gente vai para a escola. É uma experiência muito grande, é muito impactante, que fica para a vida toda. Então, eu acho justo também Harry Potter estar fazendo parte dessa lista, e é muito bom saber que ainda tem muita gente interessado nesse tipo de livro, não só Harry Potter, mas em fantasia em geral, né? E eu espero que continue assim. Agora, fazendo um apanhado geral aqui sobre a lista, eu fiquei muito feliz de ver que tem uma diversidade muito grande, cara, porque a gente tem livros clássicos, a gente tem livro de fantasia, a gente tem livros com leituras mais profundas, e isso é muito bom. O importante é que todo mundo continue sempre lendo, porque lendo é que a gente cresce o nosso conhecimento, a gente vai longe, a gente conhece pessoas diferentes, a gente se torna uma pessoa melhor. Eu até já falei sobre isso, porque aqui no canal, aproveitando a oportunidade, um dos temas que eu falo é o incentivo à leitura. Então, se você gostou desse vídeo que já está chegando no final, se inscreve e a gente se vê no próximo, porque no próximo eu vou estar falando sobre livros de fantasia, livros clássicos, conteúdo de incentivo à leitura, e vou estar falando também sobre a trajetória de escrita do meu primeiro livro. Então, a gente se vê lá, e muito obrigado a você que ficou aqui até o final, e aproveita para comentar aí se você já leu algum desses livros, o que é que você achou da leitura, e se você gostou dessa lista também, ou se você já conhecia o Mac Livros e se utiliza, beleza? E a gente se vê na próxima. Tchau!